pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito constitucional, falando especificamente sobre constitucionalismo, né? Uma matéria extremamente apaixonante, uma matéria extremamente bacana. No bloco passado, né, fazendo uma breve revisão, nós ventilamos com vocês a ideia do constitucionalismo. Qual que é a ideia do constitucionalismo, né? É um movimento sexy por minha parte, de limitação do poder estatal. Como já disse Karl Loewenstein, traduz o quê? Um movimento político-filosófico de limitação do poder estatal. E como que a gente traz, né, governos democraticamente, constitucionalmente limitados? Por intermédio de 3 vetores. E 3 porque é mágico, 3 porque é holístico, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, Isos, Horus, e Zeus, Hades e Poseidon, não é isso? Quais são os 3 vetores ventilados por Canutilho? Gente, nós precisamos primeiro de cartas constitucionais, né? Então, documentos constitucionais positivados são as nossas constituições, as nossas bíblias políticas. Tudo bem. Precisamos de direitos e garantias fundamentais. E precisamos da separação das funções do poder. Até porque a gente sabe que quando o poder ele se encontra, né, nas mãos de determinada pessoa, em específico, singularmente, há uma tendência no abuso, há uma tendência no excesso, né? Sabemos aí que se você quer medir o caráter de alguém, dá-lhe o poder, né? Isso é, enfim, é um mandamento básico. Então, em outras palavras, como que a gente limita esse poder? Fazendo a tripartição das suas respectivas funções. O nosso artigo 2º da nossa Constituição faz exatamente isso e fala dos sistemas de freios e contrapesos, checks and balances, dizendo são, né, ou seja, poderes harmônicos e independentes entre si, legislativo, judiciário e executivo. De qualquer maneira, em razão dessas cartas, né, positivadas, muitos doutrinadores se esquecem de falar do constitucionalismo antigo. E no bloco passado nós falamos justamente da primeira forma de constitucionalismo antigo. Falamos do Estado dos Hebreus. Estado dos Hebreus, um Estado teocrático, né? Um Estado aí regido pelos mandamentos divinos, regido pelos mandamentos, né, de Deus. Como que a gente limitava o poder estatal? Através do direito natural. Como que a gente limitava o poder estatal? Justamente por intermédio dos profetas. Profetas eram aqueles, né, no caso, pessoas autorizadas a realizar a interpretação das leis, né, das leis de Deus. Ou seja, não por outro motivo, eles fiscalizavam, eles puniam os governantes. De qualquer maneira, temos ainda outros 3 estados para falarmos dentro do constitucionalismo antigo. E vamos, né, falar de uma forma mais mais Luiz Fonsi, mais despacito, né? Vamos, como diria João Kleber, né? Para, né? Vamos com calma, né? Show de bola, tudo tranquilo, sossegado. Gente, então, a partir de agora, matéria nova, super leve, tá? Constitucionalismo antigo, outras 3. E por que outras 3? Só para ficar mais leve ainda, porque é mágico, porque é holístico, porque é passado, presente e futuro, estado, água, sólido, líquido e gasoso, são os 3 reis magos, e ainda podemos falar que o átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons. Tudo bem. Então, o constitucionalismo antigo, além dos hebreus, falam de outros 3 estados. O próximo estado, o nosso segundo estado, é justamente, né, o estado grego. O estado grego, né, que helenístico, prof. Tá, né, helenístico, brincadeira, né, justamente porque a gente falou de Grécia. De qualquer maneira, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, né, os gregos, eles abraçavam a limitação do poder estatal. Mas como que eles abraçavam a limitação do poder estatal? Por intermédio do início da democracia direta. Eles chamavam, né, os principais representantes, né, ou seja, de certa forma da população, ali, né, e faziam altos debates, né, como se fosse naqueles coretos, justamente para tacejar o norte, né, o norte aí que a Grécia deveria tomar. Quando eu falo aqui, né, de início da minha democracia direta, a gente sempre fala dos gregos. No Brasil, a gente sabe que a nossa regra é democracia indireta. O artigo 1º, parágrafo único, diz: todo poder emana do povo. Só que todo poder emana do povo por intermédio de seus representantes legais, né? Então a gente elege determinadas pessoas para que representem os nossos interesses. Show de bola. A pergunta que eu faço é: no Brasil, existem ainda alguns mecanismos de democracia direta? Que pergunta sensacional, prof. Existem no Brasil, então, alguns instrumentos relacionados, né, a essa democracia direta? E quem nos traz essa resposta é justamente o artigo 14 da nossa Bíblia Política. O artigo 14 da nossa Bíblia Política, gente, ele vai falar o seguinte: ele vai falar que a democracia, né, pode ser exercida de forma direta por intermédio, né, de alguns instrumentos. Quais instrumentos? Plebiscito, referendo e iniciativa popular.
Prof, são quantos instrumentos de democracia direta no artigo 14 da nossa Constituição? 3. E por que 3? Porque 3 é mágico. E por que 3? Porque 3 é holístico, né? E por que 3? Porque 3 é Harry, Rony, Hermione, Han, Luke, Leia, Aragorn, Legolas e Gimli. Porque 3 é mágico. Então nós temos 3 mecanismos, né, aí de democracia direta na nossa Constituição. Só lembrando, plebiscito. Plebiscito começa com P, né? P do quê? P de prévio. Então é tudo que, ou seja, a gente passa antes, obviamente, pela discussão. A gente vai passar antes pela discussão e depois ver mais para frente se aquilo pode ser realizado ou não. Show de bola? Porque a gente teve uma discussão prévia. Referendo. Referendo a gente cria algo e depois submete para as pessoas, né? Para as pessoas ratificarem, falar assim, ó, beleza, show de bola, pode seguir, pode prosseguir, né? Iniciativa popular, nós veremos mais aí dentro do artigo 60, né, dos mecanismos existentes dentro da ideia do legislativo e tudo mais. De qualquer maneira, então, hoje de democracia direta, nós temos esses 3 veículos, esses 3 instrumentos. Plebiscito e referendo, né? Plebiscito é prévio, referendo vem de ratificar, bem depois. Gente, show de bola, sem discussões, então só vou colocar aqui na lousa para que nós possamos fazer a leitura dos gregos, né? Gregos, surgimento da democracia direta, ó, não sou eu que disse, mentira, foi eu que escrevi, né? Então tá aqui embaixo, né? Fui eu que disse, mas me abeberando de outros doutrinadores, né? Olha aqui, ó, o surgimento da democracia direta, uma vez que o Estado se encontrava subordinado à Assembleia dos Cidadãos, materializadas pelo povo, periodicamente em praças públicas. É o que eu falei, é o chamado coretão, né? Toda cidade do interior tem um coreto. E o pessoal, né, pelo menos mais do interior, tinha o hábito de se reunir no coretão. É a mesma proposta, né? É a proposta das praças públicas, né? Então coloquem aí coretão. Show de bola, então, gregos. Limitação do poder estatal por intermédio do coretão, brincadeira, por intermédio da democracia direta. E lembrando que o nosso artigo 14 nos traz e nos desenha, né, essas 3 formas: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Depois dos gregos nós temos os romanos, né? Os romanos. Gente, os romanos, eles até que se inspiraram nos gregos. Só que os romanos, diferentemente dos gregos, eles começaram a trazer as primeiras normas, né? Olha que interessante, eles começaram, então, a positivar alguns mandamentos. Mas positivavam de maneira muito pontual, né? De uma maneira muito segregada. Então a gente tem dentro do direito empresarial algumas normas, né, inspiradas no direito romano. Diga-se de passagem, algumas faculdades, como por exemplo a USP, né, nós temos aí na Universidade de São Paulo, que o direito romano sendo ofertado dentro da grade, né? Até mesmo como uma forma aí de uma matéria facultativa. Show de bola, super bacana, super interessante, né? Então, em outras palavras, precisamos passar pelos romanos porque muitos, né, dos mandamentos, muitas das ideias das nossas inspirações atuais se passam aí pelo estudo dos romanos, né? E se passa, então, obviamente, pelo estudo desses direitos, dessas primeiras normas sendo pontuadas. Então, como que os romanos limitavam? Por intermédio de cartas escritas, né? Cartas, coloquem assim, de normas escritas, né? Normas pontuais, normas, né, episódicas, ou seja, normas assim também esporádicas, né? Não tínhamos aí um código penal estruturado, não tínhamos um código civil estruturado. A gente verá que o Código Civil, primeiro, de certa forma, é o Code de France, né? Ou seja, depois de Napoleão. Mas isso falaremos mais pra frente. De qualquer maneira, nós temos aí as primeiras, né, ou primeiras positivações. Então, nos romanos, a gente fala o período da república, da res pública, da coisa do, né, do povo, da plebe, da ratatuia, da papuleia, né? Ou seja, o governo, depois do governo de Tarquínio o Soberbo, em 510 a.C., né, eclodem as primeiras leis, surgem as primeiras leis, né, cuja autoridade era mais forte do que a dos homens. Então, os romanos começam a trabalhar as leis. Gente, e sabem quem que vem depois dos romanos? Depois dos romanos, nós falamos necessariamente, ainda que nós não tivéssemos uma constituição escrita propriamente dita, né? Falamos necessariamente dos ingleses. Caraca, prof! Falamos dos ingleses. Os ingleses, nosso maior exemplo de common law, né? Ou seja, aquele direito consuetudinário, aquele direito costumeiro. Só que notem, muitos doutrinadores, inclusive, criticam, dentro da classificação das constituições, aquele estudo com relação às formas.
Por que aquele estudo com relação às formas? Porque alguns falam, a Constituição tem a forma escrita e a não escrita, né? Daí escrito a gente fala, o Brasil, né? Nossa Constituição de 88, forma escrita, show de bola, né? Tudo tranquilo. E forma não escrita? Forma não escrita a gente vai falar o quê? Dos ingleses, né? Porque os ingleses são aí os pais da common law, né? O direito costumeiro, o direito consuetudinário. E por que você está falando dessa forma assim, fofa e ao mesmo tempo brincalhona? Pelo seguinte, o pessoal critica muito, pelo menos, essa classificação, porque os ingleses começaram um movimento sexy de positivação. Sério, prof? Exatamente. O primeiro documento, né, escrito, pontuando aí acerca justamente de uma forma de imitação estatal é justamente a Magna Carta Libertatum de João Sem Terra. E toda vez que eu falo de João Sem Terra, eu lembro do desenho do Robin Hood, né, aquele desenho da Disney, e lembro por demais como termina o Robin Hood de Russell Crowe, né, aquele filme realizado pelo ator de Gladiador, porque ele termina justamente com a Magna Carta Libertatum em mãos, né? Magna Carta aí, que quando completou 800 anos esteve no Brasil. Que interessante, né? Magna Carta Libertatum de João Sem Terra, que está, na verdade, pontuando o início do devido processo constitucional. Olha que legal, né? A carta é essa que traz dentro dos princípios tributários a ideia de no taxation and fault representation, princípio da legalidade tributária, né? Que bacana, ou seja, a gente não pode tributar menos os amiguinhos e mais os inimigos, né? Que putaria é essa? Isso tudo dá na Magna Carta, sem a expressão putaria, né? Olha que legal. E vou além. Não sei se vocês sabiam, mas o nome é Magna Carta Libertatum. Por quê? Porque o latim era a língua dos lords, né? Eles não quiseram colocar inglês, que seria, na verdade, uma ciência para todos. João Sem Terra realiza essa Magna Carta Libertatum, né, obviamente restringindo os seus poderes, né, justamente para poder assumir o poder quando foge aí ou some Ricardo Coração de Leão, né? Tanto que no desenho da Disney, Ricardão é um leão. Que legal, prof, tô ficando empolgado. Eu também. Então, os primeiros documentos escritos surgem na Inglaterra, né? Então, os primeiros documentos positivados nascem na Inglaterra. E isso é interessante, até vou colocar aqui. Por quê? Porque os ingleses, eles chegaram a um determinado momento que receberam até nomenclatura de quê? De rule of law, porque eles, né, eram a população aí da lei, né? A população das normas. Se nós formos ver, além da Magna Carta Libertatum, o direito de ação, Petition of Rights, surge aonde? Aí, né, com esse documento deles, em 1628. O direito de liberdade, Habeas Corpus Act, surge aí. Surge aonde? Na Inglaterra. Olha os documentos escritos, em 1679. Os primeiros direitos, né? The Bill of Rights, 1689. Então nós temos vários documentos que começam a ser talhados, positivados e pontuados dentro aí dos ingleses. De qualquer maneira, né, até para a gente não se alongar, já vi que passaram os 10 minutos, deixo para trabalhar com vocês o chamado constitucionalismo clássico liberal, de certa forma, um dos mais relevantes, um dos mais importantes, a partir do próximo bloco. Até lá, deixo para vocês, desde já, como sempre, né, um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.